Olá, bom dia, TV Sim Direta no ar, seja bem-vindo, você servidor. Hoje vamos falar sobre a ADIM da carreira de resíduos sólidos. E aqui no estúdio ao meu lado, o presidente do Sim Direta DF, Ibrahim Youssef, e também o diretor intersindical do Sim Direta, Luiz Gonzaga de Negreiros. Antes de tudo, quero lembrar a você que você pode participar através do Linha Direta, este formulário que está aqui na página da Top TV. Você pode digitar a sua mensagem e enviar. Veja só. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sim Direta. Pois é, como eu disse, o tema de hoje é a ADIM da carreira de resíduos sólidos. O Sim Direta pede desculpas, pois alguns servidores na semana passada, no programa passado, não conseguiram acompanhar o programa. E em respeito a vocês, vamos fazer novamente este debate, realizar novas perguntas e, antes disso, vamos ver uma reportagem para você entender um pouco melhor sobre essa ADIM, que pode afetar você da carreira de resíduos sólidos. Logo no início deste novo governo, os servidores do Serviço de Limpeza Urbana tiveram duas grandes perdas. A primeira foi a saída da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. A segunda foi a redução salarial drástica devido ao retorno para a antiga carreira de resíduos sólidos. Tudo isso por causa de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público em janeiro. Desde então, os servidores estão apreensivos com a nova realidade imposta. Esse precipitado que trouxeram gente de fora do governo não tiveram a sensibilidade de ver essa causa dos servidores, que foi uma decisão assim que pegou todo mundo de surpresa. Nunca teve na história de Brasília uma redução salarial drástica igual a essa. Eles não recebem o salário todo mês, com um prejuízo de R$ 1.000, R$ 1.200. Muitas famílias estão passando necessidade. Mas eu espero também, eu tenho esperança, eu creio em Deus que isso vai mudar, que o Ibrahim tem muita boa vontade, o nosso presidente do sindicato, mas porém eu creio no Senhor, que Deus vai usar o Ibrahim, vai usar os gestores aí para que quebrante o coração deles, para eles voltarem com esse salário para a gente. Acho que o governo deve rever, porque não custa nada quando a gente erra, não custa nada a gente ser humilde e consertar o erro. Eu acho que o pessoal da SLU está prejudicado, são mais de 1.500 famílias entre ativo, inativo, pensionistas. Vejo com bons olhos a atuação do sindicato, embora tenha limites, né? O sindicato não pode fazer tudo. A gente depende um pouco do governo, mas a atuação do nosso presidente Ibrahim está dentro do possível, está boa, está fazendo a parte dele em defesa dos servidores do SLU e esperando que o governo, o grupo de trabalho se sensibilize e retorne o nosso salário do mês de dezembro de 2014 para evitar mais prejuízo. Em meio a esta situação, o Sim Direta realizou várias reuniões, assembleias e contatos com o governo e com os parlamentares, tudo na tentativa de restabelecer os salários dos servidores. Até que o GDF instituiu um grupo de trabalho, onde o objetivo era tirar uma solução para reparar os danos causados a tantas famílias. Entretanto, após 6 meses, nada de esperançoso foi apresentado. Mesmo participando do grupo de trabalho, o Sim Direta ainda acredita que a melhor solução para a situação dos servidores é o envio de um novo projeto de lei para a Câmara Legislativa. Este novo projeto de lei, construído pelo Sim Direta, busca assegurar que os direitos e benefícios que os servidores do SLU tiveram enquanto estavam na PPGG sejam mantidos. Desta maneira, por mais que a Justiça os mantenha na carreira de resíduos sólidos, os servidores poderão ficar tranquilos e livres de novas ameaças e perdas salariais. Participe, mande sua pergunta. Vamos começar agora a responder as suas perguntas, começar o debate. Doutor Ibrahim, alguma novidade aí durante essa semana em relação à ADIM dos servidores do SLU? Bem, primeiro um bom dia a todos os servidores que estão nos assistindo, né? Bom dia, Negreiros, também a honra estar aqui com a gente, ao Lucas, né? Enfim, a todos os que estão aí ligados na nossa TV Sim Direta.
Com relação a essa ação direta de inconstitucionalidade, realmente o grupo de trabalho que foi constituído pelo sindicato, né, juntamente com o governo, o fechamento, né, foi que realmente o governo esbarrou por conta da lei de responsabilidade fiscal, né? Então foi muito ruim porque nas negociações nossas, tanto na Câmara Legislativa, que houve a participação massiva da própria presidente da Câmara Legislativa, e aí o governo alega que não há orçamento para pagamento. Então, para a gente foi muito negativo, né, esse grupo de trabalho, haja vista porque esses servidores dessa categoria, Lucas, eles já vinham recebendo no seu contra-cheque, né, esse aumento salarial, né? Então não há justificativa do governo agora dizer que nós temos que aguardar a lei de responsabilidade fiscal, né, porque nós estamos no limite prudencial, né, para recompor esse salário da categoria do SLU. Então, para a gente ver que o governo está fazendo um descaso realmente com os servidores que amargam essa expressiva redução salarial nos seus contra-cheques. Diretor intersindical do Sindireta, Luiz Gonzaga de Negreiros, bom dia, obrigado pela sua participação. Qual que é a sua sensação? Você acha que o governo vai ter sensibilidade com esses servidores? Bom dia, Lucas, bom dia, Ibrahim, presidente do Sindireta, bom dia a todos os colegas servidores aí do SLU, aos demais telespectadores da TV Sindireta. Nós, servidores do GDF e do SLU, nós estamos realmente amargando um prejuízo desde o início do governo Hollenberg, porque se declarar a carreira inconstitucional, que nós não podíamos estar na PPGG, nos retornaram a carreira resíduo sólido, que nós não somos dessa carreira também, que eu acho que essa sim que é inconstitucional, nós não poderíamos ter perca salarial, já que nós não poderíamos estar na PPGG, ao retornar para a carreira resíduo sólido, então que retornássemos com os nossos salários. Se a questão era não estar na PPGG, por quê? Porque não, que eu entendo que qualquer uma pessoa que entenda bem de lei sabe que não é inconstitucional. Nós somos da administração pública, prestamos concurso para administração pública, carreira de administração pública. A carreira de administração pública virou políticas públicas e gestão governamental. Então não existe nenhum erro, não existe nenhuma inconstitucionalidade. Isso aí são más interpretações, são as más assessorias que eles levaram a isso. O governo cometeu um grave erro em não fazer a política correta. Nunca aconteceu no Distrito Federal, nunca. Uma carreira em decisão de primeira instância já ter perca salarial. Isso é inédito, então nós pedimos ao governador Hollenberg, a seus gestores, que repare esse erro, esse dano, esse prejuízo, essa injustiça que está sendo cometida com os servidores de serviço de limpeza urbana, o SLU. Presidente, o Manuel já enviou aqui uma participação e ele fala o seguinte: olá, senhor presidente, gostaria de agradecer pelo tema de hoje. Os servidores do SLU é a categoria mais sofrida do GDF. O governador vai nos enrolar até o ano que vem com conversinhas? O que está aparecendo é exatamente isso aí, Manuel. Né? Porque a gente, na nossa posição de sindicato, a gente tem que ser bem transparente com a categoria. O que a gente vê realmente é não ter uma vontade política em resolver essa situação que está fácil. Né? Eu acho que o Negreiro foi muito feliz na sua colocação. Não veria necessidade realmente de você reduzir salário. Eu acho que o cumprimento dessa ação judicial, mesmo porque nós estamos falando em primeira instância, né? Que é o Tribunal de Justiça. Nós temos ainda de transitar um processo no Supremo Tribunal. E essa carreira realmente ela está sendo penalizada. Né? Infelizmente, o governador está sendo mal orientado, né, com relação a isso aí. O que a gente vê realmente, o anseio hoje do atual governo por conta dessa crise financeira e está jogando no colo exatamente da categoria que está pagando um preço alto. Porque quando a gente fala que não veria necessidade de reduzir salário, nunca, estou falando nunca, já tenho 25 anos de serviço público, né, a gente já se deparou na situação de redução salarial. Então, por essas questões, as evoluções das carreiras do Distrito Federal, que todas elas houveram, nunca se mexeu na questão salário, porque salário entende-se que é alimento, e é alimento realmente. Né? O governo ele recompõe essas perdas, essas questões judiciais, através de gratificações chamadas vantagem pessoal normalmente identificado. Né? Nós tivemos na história
da política de pessoal do governo do Distrito Federal, nós tivemos algumas carreiras que realmente foram julgadas inconstitucionais, elas retornaram, mas nunca tiveram a redução salarial. Então eu concordo com você, Manuel, que não está havendo boa vontade dos assessores do governador em nos atender e atender a categoria dos servidores públicos. Gonzaga, e o servidor precisa muito de informação, né? O Adalberto Lopes, ele quer saber se existe algum canal direto com o Sindireta para informações atualizadas sobre a ADIM no SLU. Adalberto, nós temos as informações, às vezes ainda não estão chegando da forma que deveríamos chegar. Nós temos o site do Sindireta, nós temos hoje essa TV, esse canal, o Veículo de Comunicação, nós temos um programa de rádio aos domingos de 10 ao meio-dia na JKFM 102.7, nós temos os informativos. Agora, nós ainda realmente não temos uma cobertura total, porque fazer imprensa, fazer mídia não é fácil. E temos a própria sede do sindicato, que os companheiros, colegas sabem onde é, os nossos contatos, os nossos telefones. Nós não tivemos tempo de visitar os distritos, mas nós vamos começar agora, no segundo semestre, visitar os distritos, porque o nosso tempo tem sido verdadeiramente, como se diz, destinado a estar nas reuniões, grupo de trabalho, buscando saídas e soluções. Mas eu gostaria de pedir aí ao nosso companheiro, nosso colega, que visitasse o site do Sindireta. Nós temos um canal também de WhatsApp que tem as informações da carreira de resíduo sólido. Então, tudo que nós temos buscado, que nós temos feito, nós temos divulgado. Naturalmente, a gente não consegue dar uma informação precisa para que contemple e atenda a todos. Mas eu gostaria de pedir aos colegas que procurassem o sindicato, procurassem a sede do sindicato, nos procurássemos, que nós temos todas as respostas e o que está acontecendo no momento. Ontem mesmo foi inaugurado no governo aí um fórum sindical, as entidades sindicais, o Sindireta e todas, até o nosso tema do SLU, nós colocamos lá para as entidades governamentais. Então, isso está bem claro na cabeça do governo, dos gestores, dos deputados distritais, e pedir a ele também que pudesse estar junto conosco, ajudando também a divulgar aos colegas o que nós estamos fazendo e nossas lutas e nossas buscas. ADIM da carreira de resíduos sólidos, esse é o tema do programa de hoje. Estou recebendo aqui o presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, também o diretor intersindical do Sindireta, Luiz Gonzaga de Negreiros. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para responder as suas perguntas. Até mais. Quando você falar meu nome, você diz também da carreira.
TV Sim Direta de volta, agora 10 horas e 27 minutos, hoje falando sobre a ADIM da carreira dos servidores do SLU. Estou recebendo aqui o presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, e também o diretor intersindical do Sindireta e servidor da carreira, Luiz Gonzaga de Negreiros. Presidente, o povo quer saber, vai ter algum reajuste salarial? Na negociação salarial, o sindicato teve a sabedoria de primeiro ter duas etapas, né? Quem presenciou todas as nossas lutas sabe muito bem disso. Nós fizemos reiterados seminários explicando para os servidores, inclusive de Taguatinga. E aí então a gente achou melhor porque tinha uma dissidência dentro da carreira que não estava de acordo com a vinda do pessoal da PPGG. E aí então, a gente já preocupado nessa situação, nós demos a tratativa também dos aumentos salariais para a carreira que hoje é resíduo sólido. Então, dentro da carreira de resíduo sólido, nós tivemos a previsão já da terceira parcela do aumento salarial, agora em novembro. Né? Então, muitas pessoas estavam tendo dúvidas, né, que uma vez eles perdendo o direito de estar na PPGG, se eles também teriam contemplado com os seus aumentos salariais. Né? Porque todos outros fizeram já cálculos em cima dos aumentos salariais. Então, é bom dizer a todos os integrantes da carreira que terão, sim, né, uma previsão de reajuste salarial agora em novembro de 2015. Diretor Gonzaga, a gente recebeu aqui a pergunta da Eusimari. Pergunta se, caso o Sindireta consiga que o GDF exclua o cargo de assistente, os técnicos passarão a receber o salário previsto para assistente? Eusimara, essa nossa, como se diz, luta de reestruturação da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, que é a PPGG, realmente lá ficou o cargo de assistente. É uma luta nossa para que seja extinto. Desde o início nós não concordamos com esse cargo. Agora, nesse caso aqui, exato do SLU, como nós saímos da PPGG e voltamos agora para a carreira de resíduo sólido, não dá para a gente trazer essa discussão aqui nesse momento, porque a nossa discussão aqui, porque lá a nível de Sindireto das outras carreiras, eu faço essa discussão, que é uma das lutas e bandeiras de lutas minha, que o cargo seja extinto e que o técnico realmente passe para essa tabela que me contempla também, que é o meu caso e o caso dos que estão nessa situação. Mas no caso da carreira dos servidores do SLU, que nós saímos da PPGG e retornamos à carreira de resíduo sólido, hoje a nossa preocupação é de ser encaminhada uma lei à Câmara Legislativa, a qual essa lei que está em resíduo sólido, e lá nós vamos fazer uma reestruturação dos cargos, conforme nós tínhamos na PPGG. Agora, ainda é uma discussão que nós não podemos dizer aqui no programa nesse momento, porque nossa luta nesse momento é para receber a diferença dos salários que o governo nos retirou desde janeiro até agora. Nós estamos buscando no grupo de trabalho, nesse momento, como é que o governador vai nos repor, vai devolver essa parcela que foi nos retirada. Então, essas outras como se diz, reestruturações e debates estão feitos no grupo de trabalho dentro do Sindireta. Presidente Ibrahim, quais são as medidas que o Sindireta vai tomar em relação à ADIM? Primeiro que a gente tem que se mobilizar. Eu acho que a categoria ela tem que atender o chamado do sindicato. É injustificável você ter uma carreira de 5.500 servidores, né, e eles não compareceram maciçamente nas assembleias do sindicato. Então o sindicato irá fazer as reuniões setorizadas, exatamente para conscientizar o servidor que precisa estarmos unidos, né, e a gente tem que ser insistente nessa matéria. Não pode cair no esquecimento, porque já vai se fazer 7 meses. Então, se preciso for, o Sindireta está imbuído realmente de colocar essa matéria como prioridade número 1 nossa do sindicato. Mesmo porque os servidores amargam a redução salarial. Então, nós já estamos aí mobilizados. Semana passada nós tivemos uma atividade na Câmara Legislativa, através da presidência da Câmara, ela criou a moção, né, em defesa dos servidores, mesmo que ela não tem ação de reparar essa recomposição salarial, mas também tem a sensibilidade dos deputados distritais que estão ali, as autoridades políticas, né, o próprio governo também sensibilizar no quesito tal. Então o sindicato vai estar fazendo essas rodadas de conversas, você vê todas as ações do sindicato. A gente faz questão, né, de frisar sobre a situação do SLU,
né, mesmo porque realmente a gente sabe das dificuldades dos colegas, e nós vamos estar fazendo também, nós não vamos parar, né, nós vamos estar fazendo as reuniões setorizadas, vamos fazer as assembleias, né, vamos estar conversando, mesmo porque já há uma corrente dentro do próprio GDF que entende que há condições sim da gente recompor esse salário. Infelizmente, nós estamos aí com a equipe econômica do Distrito Federal muito pessimistas, né, no quesito de aumento salarial. Então, mas a gente está insistindo e nós vamos buscar isso aí. Então, o sindicato vai estar mobilizando a categoria através de assembleias, reuniões setorizadas. Nós já temos um veículo também de rádio, né, que a gente toda semana está falando, dando recado para os colegas. Enfim, é a mobilização. Diretor Gonzaga, que importância tem essa moção da Câmara Legislativa, esse reconhecimento da casa? A moção da Câmara Legislativa ela é muito importante porque através dos parlamentares, dos deputados digitais, que foi eles verdadeiramente também que aprovaram a lei quando os servidores estavam indo da carreira do SLU, que era resíduo sólido, para a PPGG, foi votado e aprovado naquela casa. Então hoje a casa também reconhece que os servidores do SLU estão sendo injustiçados. Então a moção que foi feita com a defesa da presidente da casa, Celina Leão, e os demais parlamentares que apoiam os servidores do SLU, ela é importante porque ela é uma questão política, ela é uma posição política. Então, na posição política da Casa, da Câmara Legislativa, todos são favoráveis ao governo enviar um projeto àquela casa, ao governo reparar essa injustiça. E eu queria dizer ao senhor Hollenberg, aos seus assessores, e a todos os telespectadores, que é bíblico dizer, lá em Provérbio 29:2, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E nós, servidores do SLU, 5.500 pais de família gemendo, amargando percas salariais. Eu mesmo perco aí mais de R$2.000 por mês. Você imagina o que é isso? Imagina meus colegas desesperados, pais de famílias. Então, Hollenberg, você foi eleito para resolver problemas, não para criar problemas, Hollenberg. Ô, Hollenberg, acorda, senão você vai criar um caos maior ainda para o Distrito Federal. Então, os servidores do SLU conclamam, os servidores do SLU imploram, devolvam o nosso salário, que o nosso salário está indo para onde? Já que não está sendo, como é que se diz, depositado em nossas contas. Cadê o nosso salário? Para onde ele está indo? Ele está realmente reservado para nos devolver ou simplesmente já foi destinado para outros fins? Queremos de volta os nossos salários. Participe, mande sua pergunta pelo Linha Direta. Dr. Ibrahim Youssef, Dr. Luiz Gonzaga Negreiros, diretor do Sindireta, também servidor da carreira do SLU, estão aqui para te responder. Ibrahim, em relação à GHPP, a gratificação de títulos, como é que vai ficar a situação dos servidores? Bem, é bom deixar bem claro aí para os nossos ouvintes. O Sindireta, em 2001, na negociação, nós trouxemos uma novidade para a administração pública, que foi a gratificação de títulos. Então, aquele servidor, até para motivar ele a voltar para dentro de sala de aula, estudar, se capacitar, servir melhor à sociedade. Então, nós criamos a gratificação, chamada gratificação GTIT, gratificação de títulos. E aí ela era o quê? Ela é um valor informado, porque o cálculo dela era sobre 2.800, então quem fazia o seu nível superior, fizesse o nível superior, ganharia 10% daquele valor informado, que era R$ 2.800, fazendo os cálculos, R$ 280. Aí foi evoluindo, criamos a GHPP, Gratificação de Habilitação de Políticas Públicas. Essa gratificação, ela passou a ser calculada sobre o vencimentão. Nós fizemos a recomposição do salário, trouxemos tudo para dentro do vencimentão, até para motivar ainda mais, né, o servidor a se graduar. Então nós mandamos uma mensagem, servidor, estude que você vai receber a mais no seu contra-cheque. E aí agora, quando você diz que esses servidores saíram da carreira que eles estavam da PPGG, na resíduo sólido não existe essa previsão desta gratificação calculada sobre o quê? Sobre o vencimentão. E ela lá está voltada já na negociação nossa de 2002, sobre o valor informado. Então, realmente, há uma perda expressiva, né, para esses servidores. Então, uma das lutas também da recomposição é exatamente trazermos de volta a mesma fórmula de cálculos
guiar dentro da carreira de políticas públicas de gestão governamental para esses servidores que estão na carreira de resíduo sólido. Então nós estamos trabalhando também, e foi a nossa propositura para o governo, né, numa mensagem de lei, que ele também recompôsse essa perda que os servidores de resíduos sólidos tiveram. Né? Então nós estamos lutando por isso aí, né? O servidor pode continuar, né, se graduando, vocês vão receber, mas vão receber na forma de cálculo anterior. Né? E aí a gente vai estar conversando com o governo na mesa de negociação e forçando para que realmente repare também isso aí para os servidores, que dê um tratamento isonômico, e é isso que nós queremos. Ibrahim, aproveita aqui para responder o Edivaldo de Sobradinho. Ele fala o seguinte: senhor presidente, na última assembleia que foi realizada em frente ao Buriti, a secretaria tinha pedido mais 15 dias. Já tem mais de 2 meses e aí nada. Por que o sindicato não se posiciona com mais rigor, por exemplo, fechando os distritos? Sim, a gente a intenção do sindicato, você sabe que o sindicato é movido pela categoria. Então, realmente, precisa a gente fazer esse trabalho de conscientização na nossa base, o servidor venha, né, porque a gente também não pode fazer um movimento, né, irresponsável. Né. Então, quero deixar bem claro para você que nós vamos estar fazendo exatamente essas reuniões nos distritos, né, para que a categoria se mobilize e pressione, porque não resta mais agora mais nenhum encaminhamento a não ser a pressão em cima do governo do Distrito Federal. Diretor Luiz Gonzaga, o Francisco Monteiro, ele quer saber se com a saída do chefe da Casa Civil vai ficar mais fácil ou mais difícil negociar com o GDF. Francisco Monteiro, essa questão do chefe da Casa Civil anterior ou atual, isso aí tudo pra gente não diz nada, porque o governador é o mesmo. Então quem tiver naquela pasta, quem tiver naquela posição, vai fazer o governador mandar. Então eu acho que, eu até pensava que o Hélio Doyle estava atrapalhando o governo, mas a política do Hollenberg. O Hollenberg, ele não tem assim ainda demonstrado um compromisso maior com a categoria de servidores públicos no geral. Ele no servidor público no geral, ele só tem reclamado que os servidores têm consumido a maior parte do orçamento. Ele não entendeu ainda que Brasília é uma capital administrativa, que os recursos aqui tem que investir mesmo nos servidores, que são os que cuidam de Brasília, do Distrito Federal. Então eu espero que aos poucos ele vai entendendo, ele vai compreendendo que ele, nesse segundo semestre, ele repare esses danos causados a nós servidores do SLU e que ele chame os servidores no geral, o conjunto de servidores, para fazer política de parcerias, para reconhecer que Brasília é uma cidade dos servidores públicos, é a capital dos servidores públicos, que foi assim que a cidade foi criada, é assim que a cidade se movimenta, o comércio, tudo em Brasília funciona em torno dos servidores públicos, o orçamento tem que ser o maior mesmo, tem até que melhorar os salários que estão ainda aquém do que poderia estar. Ibrahim, o Danilo Maia, ele quer saber qual que é o argumento usado pelo procurador para propor essa ADIM. Na realidade, essa decisão judicial ela foi muito mal fundamentada. Né? O argumento deles é que houve a transposição de cargos. Nós mudamos as atribuições da carreira. Então não houve nada disso, a carreira é atividade meio, acessória. Né? O governo pode sim remanejar o próprio Instituto, o regime do regime jurídico único dos servidores, dá esses institutos para que o governo realmente, por interesse do Estado, ele venha organizar o seu quadro de pessoal, né? Dentro da mesma complexidade. Então, na realidade, a gente estava até ganhando essa ação no TJDF, mas infelizmente foi pego por uma desembargadora que mudou totalmente, ela pediu o visto do processo, dizendo que houve uma transposição de cargos. Né? Então, que não houve transposição. Né? Basta ver que já temos depoimento que pessoas fizeram para a carreira de administração pública o seu concurso. Né? Só que dentro da administração só tínhamos, você sabe muito bem, você é veterano do GDF, ele fazia o concurso através do IDR e a administração ela redistribuía conforme a sua necessidade, ainda mais para as administrações indiretas, que hoje o SLU ele é uma autarquia. Né? Então, o tronco funcional desses servidores sempre foi dentro da administração. Né? Então, realmente, foi um equívoco do TJDF julgar procedente essa ação, o pedido do Ministério Público, arguindo que houve uma transposição de cargo, que não houve transposição. Isso eu falo com certeza para você.
Diretor, o Ricardo Costa, acho que ele faz uma pergunta que interessa a todos, mas é um pouco difícil de responder. Quando nós, servidores do SLU, poderemos dormir tranquilos? A nossa tranquilidade vai ser quando o governo entender que ele cometeu um equívoco e devolver o nosso salário. Eu até falava ontem, tem falado por aí o seguinte: nós não estamos pedindo reajuste de salário, nós não estamos pedindo nada além do que nós já tínhamos. Ora, se em dezembro nós tínhamos um salário que já estava consolidado dentro da carreira de políticas públicas e gestão governamental, quando chega em janeiro, assim que o governador assume, ele reduz o nosso salário. Independente se foi ADIM, se foi Ministério Público, se mandou sair de uma carreira é uma coisa, agora reduzir salário é outra. Digo mais, não houve inconstitucionalidade, por quê? Eu prestei concurso e meus colegas para a carreira de administração pública. A carreira de administração pública hoje virou carreira de políticas públicas e gestão governamental. A carreira mudou de nome. Quando nós saímos da carreira de administração pública e passamos para a carreira de gestão pública, não houve transposição, houve uma reestruturação. E segundo o que a desembargadora alegou lá no TJDFT, é que houve a inconstitucionalidade na transposição da escolaridade. Não. Como? Se, por exemplo, nós não estávamos ingressando na PPGG, nós estávamos já na PPGG, ela foi reestruturada. Agora, para o ingresso na carreira, tinha que ser o nível segundo grau, para o ingresso. Nós não estávamos ingressando na carreira. A carreira foi reestruturada, simplesmente mudou a roupa. Ninguém ingressou na carreira de políticas públicas e gestão governamental. Simplesmente a carreira que nós somos pertencentes dela, e quer dizer mais, que muitas às vezes não atendem para esses fatos. Dentro do SLU já houve várias mudanças de nome da carreira. Já houve lá, antes era a administração pública, depois passou para Belacap, depois passou para monumentos, aí voltamos para resíduos sólidos, voltamos para a PPGG e agora para resíduos sólidos. Já estamos em 6 carreiras. Então é uma coisa totalmente sem identidade. Aí sim, inconstitucional é nós estarmos nessa carreira resíduo sólido. Ninguém prestou concurso para essa carreira. Essa carreira não tem atribuição de cargos. Essa carreira não está distribuída pelo complexo do Distrito Federal, onde os servidores estão todos distribuídos. Essa é uma verdadeira inconstitucionalidade que o governo quer que a gente esteja nela. Então nós vamos atacar esse decreto do governador que mandou a gente retornar para uma carreira que não existe, que ela já estava revogada. A carreira estava revogada. Nós voltamos para... Agora sim, nós podemos ir ao Ministério Público questionar essa lei de resíduos sólidos, porque ninguém prestou concurso para essa lei. Essa é uma verdadeira inconstitucionalidade que o governo quer legalizar a inconstitucionalidade. Então, eu peço aos gestores do governo, peço ao Tribunal de Contas, peço à Procuradoria-Geral, aos senhores órgãos competentes, nos deixe na legalidade, que é onde nós prestamos concurso. A administração pública, e para quem não sabe, a administração pública virou políticas públicas e gestão governamental. Então é preciso que os juristas, que os advogados, que os entendedores, que os assessores compreendam. Se não sabem, nos procurem que nós vamos orientar como é que funciona a lei. Nós vamos ao Supremo, eu tenho certeza que lá num colegiado eles vão interpretar e defender a lei. Presidente, a Jane Rocha, ela mandou uma pergunta relacionada ao que o diretor Gonzaga acabou de dizer. Ela pergunta se a Constituição Federal permite a transposição dos servidores do SLU de uma carreira para outra sem o devido concurso público. Veja bem, nós não estamos tratando de transposição. O que nós estamos fazendo é trazendo todos da carreira para dentro da carreira de origem. Então, é um equívoco você falar que houve uma transposição de cargos. Primeiro que eles são tudo oriundos da Lei 51. Ponto. Segundo, que eles estão na mesma atribuição em atividades, né? Atividades acessórias e atividade de meio. Quando o governo ele terceiriza o serviço de limpeza urbana, né? E aí cria-se as PPPs, o que faria com esses servidores? São uma categoria de 5.500 servidores. Podem ser redistribuídos dentro da administração, podem ser cedidos para outros órgãos. Isso é questão discricionária. E alguns estados no Brasil nós já vemos até fusão de cargos, né? Mas não é o caso aqui agora. Então, o preceito não houve transposição de cargo, mesmo porque esse processo ele percorreu pela Procuradoria, ele teve a Câmara Legislativa, as comissões, né? E todas elas viram que não houve transposição de cargos. Por isso que a gente fala que houve um equívoco do Tribunal de Justiça em entender que houve a transposição.
daquela carreira, né? Então, a Constituição realmente, ela proíbe, tem artigo que diz, proíbe a questão da transposição de cargos, né? O cargo tem que ser o cargo de origem, artigo 37 da Constituição deixa bem claro isso aí, né? Mas nesse caso não há transposição de cargos, né? O que houve foi uma reestrutura, você trazendo as pessoas, que mesmo porque o governo deixou de estar dentro do serviço de limpeza urbana, todas elas foram terceirizadas, né? Através de uma PPP, inclusive até hoje funciona. E uma coisa importante, que nós ganhamos também no Tribunal de Contas, a fiscalização de todos os contratos, parceria público-privada, deverá ser de servidores efetivos. Então, essa categoria ela é bem aproveitada realmente quando você fala que existe uma carreira de gestão administrativa e que ela passará realmente a fiscalizar todos esses serviços contratados pelo GDF, né, que a demanda é muito grande, né, e é uma carreira também envelhecida. Você tem 5.500, só temos 1.500 ativos dentro da carreira. Tal é que foram todos absorvidos aonde? Dentro da mesma atividade, estão fazendo um trabalho nas divisas do Distrito Federal na vigilância sanitária, né? Então, eles podem sim serem aproveitados, né? O GDF, inclusive, é uma carência muito grande de servidores. Nós temos condições, você vê, todos eles hoje se capacitaram, né? São servidores hoje que têm condição sim de estar realizando atividade de meio dentro do Distrito Federal, sem nenhuma dizer que houve transposição de cargos. Diretor, a Bianca, ela quer saber se a declaração de inconstitucionalidade se deu com eficácia para todos e efeitos retroativos. A declaração de inconstitucionalidade, infelizmente, ela deu em toda a carreira dos servidores do SLU. Infelizmente, por conta de alguns colegas desavisados que não entenderam o que estava acontecendo naquele momento, foram lá fazer a denúncia. E quando se retorna os servidores da PPGG para a carreira de resíduo sólido, aí eles interpretaram que a carreira de resíduo sólido não havia tido aumento, porque na época nós negociamos aumento com a reestrutura para a PPGG. Então a resíduo sólido não existia mais, estava extinta, estava, como é que se diz, morta. Então ela não teve reajuste, os servidores voltaram sem reajuste na carreira. O efeito realmente prejudicou a todos os servidores e nós estamos justamente mostrando para os gestores de governo e mostrando para os órgãos competentes que se ao nós sairmos da PPGG, nós estávamos lá, nós tínhamos o direito líquido e certo dos reajustes, que todas as categorias de servidores tinham recebido reajuste. Ora, se nós estivéssemos na carreira resíduo sólido, então, e não tivesse passado para a PPGG, nós tínhamos tido reajuste também. Então, o certo era ter nos retornado com reajuste, não trazer o prejuízo, como todos amargam o prejuízo. Então, dizer para a colega aí, que quando nós, como é que se diz, pela inconstitucionalidade, a interpretação errônea, nós estamos realmente na perca financeira, que retroagiu e todos perderam, mas nós não aceitamos isso não é a realidade, há uma interpretação totalmente equivocada e nós estamos buscando essa reparação para receber desde o dia 1º de janeiro até hoje corrigido, porque o BRB não perdoou os juros, as datas e mais. O governo mudou a data dos pagamentos do dia último do mês para o dia 5º último do mês e atrapalhou todo mundo. Além de ter essa redução salarial, teve essa mudança de data. Nós estamos prejudicados, nós estamos endividados. Dizer o seguinte, senhor governador, pelo amor de Deus, atenda os servidores e governe Brasília de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais sábia. Presidente, o Lourenço, ele quer saber se o Sindireta vai radicalizar e vai propor uma paralisação. Lourenço, primeiro que a direção do sindicato, ele acompanha a decisão de Assembleia Geral, né? Nós na realidade, só somos interlocutores da categoria. Agora, nós não vamos botar servidor na fria, fazer por empolgação os atos e depois vir a judicialização do movimento, né, e prejudicar e sair com a mão abanando. Isso nós não fazemos. Agora, a categoria, ela tem que estar na praça mesmo, tem que sair do comodismo e vir para a luta sindical para que o sindicato realmente tenha a ferramenta, né, o instrumento de luta. O Sindireta vai estar disponível, como sempre colocou, né, carro de som, a publicidade, o que preciso for, nós vamos para frente. Agora, o primeiro, quem faz sindicato
são os servidores. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Então o sindicato não está omisso, o sindicato está com seus advogados de plantidão, né? Nós vamos fazer tudo dentro da legalidade, né? Tudo dentro da transparência, e que os servidores realmente venham para dentro do movimento, porque só através do movimento que a gente consegue realmente romper todas essas dificuldades e essas barreiras. Diretor Gonzaga, a Silvia Antunes, ela faz aqui um comentário. Ela disse que o governador Hollenberg começou muito mal com ataques às conquistas dos servidores do SLU. O que o senhor pode falar para a Silvia Antunes? Silvia, inclusive nós temos falado isso constantemente, que o Hollenberg ele não entendeu nem para que e por que ele foi eleito. Ele foi eleito para resolver problemas, não para criar problemas. Ontem nós falávamos no lançamento do Fórum Palácio Buriti, justamente, eu vi que eles ficaram insatisfeitos. Falei da categoria do SLU, que desde o primeiro dia de governo do Hollenberg amarga percas e prejuízos. Então nós esperamos que ele venha reparar, porque diziam que era o chefe da Casa Civil que o induzia a permanecer nesses erros. Então, na retirada do seu chefe da Casa Civil, do senhor Hélio Doyle, nós esperamos então que, se era esse entrave, que ele reveja isso. Ninguém está pedindo nada a ele. A princípio, nós não estamos pedindo nem reajuste de salário, só queremos que devolva o que nós tínhamos, que devolva os nossos salários, para que a gente venha ter tranquilidade, para que a gente venha ter paz, e para que a gente venha novamente fazer um novo projeto da nossa carreira, de avançar e de poder ter dignidade igual aos demais outros servidores públicos. Estamos quase chegando ao final aqui do TV Sim Direto de hoje, que estamos debatendo a ADIM da carreira dos servidores do SLU, mas antes de terminar o programa, vamos ver agora uma matéria sobre uma audiência pública que aconteceu essa semana na Câmara Legislativa. Veja só. Desde que ficaram sabendo do envio do projeto de lei que altera a previdência dos servidores públicos, o Sindireta e demais sindicatos representantes de várias carreiras se mobilizaram para vetar a aprovação do PL na Câmara Legislativa. Tanto que na quarta-feira, dia 3 de junho, foi realizada uma audiência pública para discussão de mais esse pacote de maldades enviado pelo GDF, preocupando novamente sindicalistas e servidores. Para nós servidores é um retrocesso, né? Porque o governo, igual foi colocado ali na mesa várias vezes para as lideranças ali, que é só prejudicar o servidor. Então a gente tem que debater melhor, a gente tem que constituir realmente esse trabalho aí para permanecer a nossa aposentadoria no futuro. Como a gente tem sempre dito, o governo ele tem extrapolado algumas fases para fazer a discussão com os servidores. Acredito que por falta de orientação técnica política ou por falta de consultoria ou assessoria, ele tem encaminhado os projetos sem discutir com quem de direito poderia estar discutindo os projetos. Acho que está pecando, acredito, depois dessa audiência pública que ela trouxe isso bem claro para o governo, que não só as entidades que representam os servidores, também como toda a bancada de deputados da Câmara Legislativa foram bastante claros em dizer que não vão votar o projeto enquanto o projeto não for discutido a quem de direito, que são os servidores, que são atingidos diretamente com os 3 projetos que foi mandado para a Câmara. Eu achei por parte do governo uma tremenda infelicidade de enviar um projeto que diz respeito aos servidores públicos sem debater com os representantes dos servidores e suas entidades sindicais. Então, na casa, o governo hoje viu uma resposta, o governo viu a insatisfação dos representantes dos servidores, a galeria estava lotada, dos deputados, pedindo ao governo que de imediato retirasse esse projeto da casa, retorne para o governo, para o executivo. Para justificar o envio do projeto à Câmara, o secretário de Gestão Administrativa alegou que a criação do projeto de previdência complementar foi uma determinação do Ministério da Previdência. Segundo o governo, o PL atinge somente os novos servidores que entrarão após a aprovação do projeto, onde terão que pagar uma previdência complementar. Insatisfeito com a falta de diálogo do governo, o deputado distrital Chico Vigilante propôs a audiência pública, que levou à mesa de discussão representantes dos sindicatos, dos deputados, da Defensoria Pública, da Procuradoria e do próprio GDF, representado pelo secretário de Gestão Administrativa, Paulo Vogel. O problema é que o projeto está mal escrito e cheio de mal intenções. Nós entendemos que é fundamental que haja um debate claro, objetivo, com o interessado na Previdência, que são os servidores. O projeto não foi debatido com os servidores, não adianta mandar para a Câmara em regime de urgência sem ter tido um debate prévio, sem ter acordado pontos que são fundamentais. Por isso que nós chamamos
pela bancada do Partido dos Trabalhadores essa audiência. Ficou patente que os servidores não aceitam o projeto do jeito que ele está. Nós estamos apelando ao governador Hollenberg para que ele retire o projeto e faça um debate sério, claro, objetivo e democrático com os interessados, que são os servidores. Tanto os sindicalistas quanto os parlamentares reclamaram que o governador Rodrigo Hollenberg não ouviu as entidades antes de mandar o projeto para a Câmara, demonstrando total desrespeito com as instituições que representam os servidores e pediram a retirada imediata do PL da casa. Primeiro, acho que o envio, né, da forma como aconteceu, foi uma precipitação do governo e depois uma afronta aos servidores públicos. Um projeto polêmico que diz respeito a esses servidores tem que ser discutido com esses servidores. É fundamental que haja transparência, haja clareza. E isso não está acontecendo. Então nos preocupa sobremaneira. Então é importante que o governo reveja isso, retire esse projeto para que ele seja melhorado, se trabalhado junto com as instituições, com as representações e que quando ele chegar nessa casa, ele já esteja praticamente pronto. Olha, nós em Brasília a gente teve, né, um embate político na época da campanha eleitoral e nós evidentemente, como a maioria da população, apostou, né, num governo em que tanto falou em diálogo, né? Então nós agora com esses projetos na Câmara a gente pôde perceber que não houve o diálogo. É inadmissível projetos que interfiram, que afetem a base do governo, os trabalhadores, sem que haja uma negociação com os sindicatos. Evidentemente os sindicatos não são os grandes responsáveis para legislar, lógico que não, mas o sindicato tem um papel importantíssimo na construção desses projetos. Com relação ao envio desses projetos, é mais um equívoco cometido pelo governo do Distrito Federal. Encaminhou 2 projetos que ferem direito dos trabalhadores, dos servidores públicos, que precariza a previdência complementar e a aposentadoria especial. Não houve discussão, é uma forma autoritária e um projeto cheio de equívocos. Olha só, o envio desse projeto foi assim de muita importância, porque provocou os servidores do Distrito Federal e as suas representações. Provocou para o debate, né, para discutir previdência, que é um assunto tão complexo, né? Tão complexo que a gente precisa discutir com tempo e com prazo para isso. Além de complexo, é um assunto muito importante. Enviar o projeto para essa casa é um direito do governador. Agora, da forma que foi enviado e pedindo regime de urgência sem debater com os servidores, eu achei que não foi de bom tom do governo. Essa audiência pública hoje serviu para mostrar para o governo que os trabalhadores estão mobilizados, que nós não estamos jogando contra o governo ou o governador, não. Que nós queremos debater para trazer benefícios para esse projeto, para melhor atender os servidores públicos do Distrito Federal. O presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, demonstrou indignação com a forma autoritária da nova gestão do GDF. Primeiro que o governo do Distrito Federal ele erra quando ele encaminha um projeto sobre discussão de previdência e não chama as partes interessadas para discutir. Né? Então ele errou mais uma vez, né? Porque isso nós estamos sentindo até como um enfrentamento contra os servidores públicos. Agora, com relação à Câmara Legislativa, ainda bem que nós temos uma casa, né, como essa aqui, que com certeza nos recepcionou muito bem desde das suas iniciais. Né? Quero parabenizar aqui a todo o deputado, né, Chico Vigilante por essa iniciativa de ter essa discussão e a gente ter também a sabedoria de estar todo mundo unido, porque nesse momento agora, desse pacote de maldade contra os servidores públicos, as entidades sindicais têm a obrigação, né, de estar unidas. Diante da opinião contrária de quem trabalha em prol do servidor público do Distrito Federal, será que o governador vai recuar de sua decisão? Na minha visão, esse projeto para um governo que prega pela democracia, seria muito importante que num momento como esse, em que o Brasil já conta com a ratificação e a promulgação da Convenção Coletiva 151 da OIT,
que promove a negociação no serviço público, o mais importante seria que o governo, antes de mandar todos esses PLCs para a Câmara Legislativa, tivesse convocado os sindicatos, os seus servidores, para debater o projeto, entabulando um processo negocial com os servidores. E hoje nós não estaríamos aqui nessas incógnitas perante os servidores. Afinal, o processo de negociação no serviço público ele é importante por quê? Porque são servidores públicos que entregam a prestação de serviço para a população. E principalmente quando nós estamos falando da previdência do servidor público, é como todos eles estão sendo unânimes em dizer que a previdência é do servidor. Um projeto que não foi discutido com o servidor, não foi discutido com a classe trabalhadora, quer dizer, os políticos eles passam e a gente que carrega a máquina pública fica até a nossa aposentadoria. Então é um projeto que diretamente atinge a gente e os futuros servidores. Quer dizer, não adianta a gente fazer aqui o nosso trabalho sem pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, que podem também ter a opção de ser servidor público. E essa audiência pública reforça a necessidade de o governo conversar com os servidores, com os interessados. O que faltou no projeto, principalmente, foi a conversa e, evidentemente, uma análise dessa conversa, fazer uma reanálise para corrigir os pontos defeituosos. Mostrou que a classe trabalhadora está bem unida, o povo está bem vigilante, os sindicatos, as associações, então eu espero sim que isso sirva para abrir novas discussões e possibilitar que um projeto seja melhor discutido. Só fazendo uma correção, essa sessão aconteceu na semana passada e não essa semana, como eu disse anteriormente. Estamos chegando ao final do programa TV Sim Direta de hoje. Presidente Ibrahim Youssef, mais do que nunca é hora de mobilização, não é? Quais são as suas considerações finais sobre o programa de hoje? Bem, é bem claro, servidores, eu sei que vocês querem uma resposta do nosso sindicato. Você viu quando o servidor foi para a praça, quando foi o julgamento, maciçamente mais de 10 mil pessoas. Ganhamos 17-0. Audiência pública lotada. Vencemos. Criou-se um grupo de trabalho, o governo tirou a urgência do projeto e estamos discutindo agora o projeto, onde tivemos a instalação do fórum em defesa do serviço e do servidor público, né, e uma mesa paritária entre governo e servidores. Então veja vocês a importância da nossa mobilização. Aí eu chamo a atenção de vocês, de virem, de serem um soldado, de atender às convocações do sindicato. E é isso que nós precisamos. Mas diante de toda essa situação, eu quero dizer para vocês que toda a nossa força política e todo nosso instrumento, que é sindicato, nós vamos estar em defesa da categoria e da recomposição salarial dos servidores. Estamos bem próximos. Agora só próximo realmente a mobilização. Então, quero agradecer as lideranças que participam, né? Nós temos os nossos veículos de comunicação. Entre em contato com o Sim Direta no 32267824. Participe de qualquer grupo, nós temos um grupo específico do SLU no nosso Zap. Nós temos o nosso site simdireta.org.br. Nós temos a nossa televisão, né, essa TV Sim Direta, que é muito importante para a gente estar esclarecendo os fatos, né? E nós temos também todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Rádio JK 102,7 FM, também para você participar. Estaremos convocando as lideranças, né? Um bom final de semana para você e eu quero contar com a participação de vocês em todos os nossos movimentos. Muito obrigado. Diretor Gonzaga, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a todos os colegas aí, servidores do SLU, que estiveram ao longo desse programa acompanhando, fazendo suas perguntas. Dizer para vocês o seguinte: quem me conhece, quem conhece a luta Sim Direta sabe, eu sou um dos que lutei a vida inteira para a gente permanecer na carreira de origem, que hoje é PPGG. Desde os anos 90 que luto com os governos, com as mesas, com as negociações, nós chegamos a estar sendo feito justiça na nossa carreira, no cargo de origem que nós fomos, como é que se diz, nós ingressamos. Infelizmente agora ainda nos retornaram, mas eu digo a vocês, a luta vai continuar, nós vamos por justiça permanecer, vamos aposentar na carreira que nós ingressamos, na administração pública. Então eu vou dizer a vocês, o Sim Direta não é um sindicato de viver realmente fazendo greves no meio de ruas,
fazendo movimentos, nós estamos nas mesmas negociações, negociando. Confie no seu sindicato, no Sindireta, confie nos diretores. Nós vamos continuar na mesma visão, e a nossa carreira é políticas públicas e gestão governamental. Vamos, como é que se diz, clarear isso na cabeça dos seus gestores, dos magistrados, que nós não estamos errados, nós não estamos nenhuma inconstitucionalidade, permanecer na carreira pela qual o concurso nós prestamos. Então, eu convido a você a estar no Sindireta nos procurando, convido a você a atender as nossas convocações, a buscar os canais de comunicação que já foi aqui divulgado, que não saia por aí se deixando levar qualquer vento de doutrina que estão pregando aí, grupos procurando advogados particulares, sindicatos que verdadeiramente só querem fazer políticas baratas, querem galgar poder, e nós não, nós estamos buscando a vida do servidor, a responsabilidade, porque eu sou um servidor do SLU, então eu sei o que nós precisamos, o melhor. Então, o melhor por vocês, o melhor está por vir. Nós nunca conquistamos nada com facilidade, mas nós vamos conquistar nossas vitórias, nós vamos estar realmente todos unidos para ser uma carreira forte, para ser os servidores que com muita luta conquistaram, venceram, mas não desistiram. Um abraço a todos e até breve. Quero muito agradecer a presença do diretor intersindical do Sindireta, Luiz Gonzaga de Negreiros, e também, é claro, do presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef. Lembrando que na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, teremos um novo encontro marcado aqui ao vivo, com mais um tema muito importante para os servidores públicos do Distrito Federal. Até lá!